Olá pessoal, nesse vídeo de hoje a gente quer tentar responder a seguinte pergunta: por que ler Nietzsche? Para o pessoal que vem da área de filosofia, essa é uma pergunta meio estranha, porque se a gente inverter e perguntar por que não ler Nietzsche, a gente vai ver que de um ponto de vista filosófico é uma pergunta que não faz muito sentido. Agora, tem uma razão de ser da gente estar tratando deste assunto nesse vídeo aqui, porque muita gente no campo da esquerda, principalmente o pessoal mais próximo ao marxismo, afirmam que a gente não deve ler Nietzsche porque ele era um conservador. Mas a gente quer explorar um pouco sobre esse assunto aqui nesse vídeo de hoje e mostrar que a coisa não é exatamente por aí. Acompanhe. A melhor forma de tentar responder essa pergunta, por que ler Nietzsche, é invertendo a pergunta e perguntar por que então não ler Nietzsche? O que o Nietzsche teria que não valeria a pena para a gente se aprofundar ou pelo menos conhecer a sua obra, que seja? Bom, a questão é que muita gente ligada ao marxismo acha que a gente não deve ler Nietzsche porque Nietzsche era conservador. Ora, não é segredo para ninguém que o Nietzsche era um grande conservador, que o Nietzsche ele falava mal dos anarquistas, falava mal dos socialistas, falava muito mal das mulheres. Agora, a questão é, a gente deve não ler Nietzsche porque a gente não concorda com ele em relação às suas posições políticas? A questão mais de fundo, então, essa pergunta por que ler Nietzsche ou por que não ler Nietzsche, a questão de fundo é, a gente deve ler só autores com os quais a gente concorda? Imagine só algum membro de alguma igreja neopentecostal, algum fanático religioso te falando essa coisa. Te falando, por exemplo, que só lê livros da editora da sua igreja, como o Edir Macedo de fato fez um tempo atrás. Um tempo atrás o Edir Macedo ele orientou os membros da Universal a lerem apenas livros da editora da Universal. O que você pensaria sobre isso? Sobre alguém que apenas lê obras que já concordam com o seu ponto de vista ou que tem alguma proximidade? Essa é uma posição fundamentalista, sem sombra de dúvidas. Porque o fundamentalismo ele não diz respeito somente à religião. O fundamentalismo ele diz respeito a uma forma de se apropriar, de considerar qualquer determinada doutrina. É quando você considera uma determinada doutrina como a verdade. E quando você considera uma doutrina a verdade, todo o resto é falso. Isso é uma coisa que de forma alguma pode haver no campo da filosofia. Então muita gente acha que a gente não deve ler Nietzsche porque o Nietzsche, no geral, é um conservador. O Nietzsche ele é, de certa forma, um representante do pensamento aristocrático. Mas aí tem duas questões. A primeira é que a gente já falou. A gente deve ler só aqueles autores com os quais a gente concorda? De um ponto de vista filosófico, é óbvio que não. Porque você mata a filosofia com isso. De um ponto de vista de luta política, tudo bem, talvez pode até ser você escrever sobre o Nietzsche, como o Domênico Losurdo fez, escrever uma obra imensa para mostrar que Nietzsche é um conservador. Tudo bem, isso é uma questão. Você fazer a luta dentro daquele campo ali. Agora, você simplesmente não lê o autor porque ele discorda, isso é uma postura fundamentalista, isso é uma postura quase que religiosa. Isso é uma postura de considerar como verdade aquilo que você já acredita e se fechar, colocar uma viseira de burro e não aceitar absolutamente mais nada que está fora ali do seu campo de estudo. Agora, a outra questão é, mesmo que a gente considere Nietzsche errado no todo, no geral, será que tudo que ele disse é falso? Será que não existe nenhuma verdade no que o Nietzsche disse? Porque a gente tem que sempre perguntar isso em relação a todos os autores. Por exemplo, o que Marx fala. A gente pode considerar que Marx ele é verdadeiro no todo do que ele fala. Agora, será que Marx ele diz a verdade em cada aspecto de tudo que ele escreveu? As obras de Marx e Engels, publicadas aqui na Alemanha pela Edith Verlag, junto com Engels, tem 44 volumes. Será que a gente pode dizer que cada uma daquelas linhas, desses 44 volumes, é verdade? Mesmo que a gente concorde com Marx no todo. Então, existe essa diferença. A gente tem que perguntar se a gente concorda com o autor no todo ou então apenas em partes. E mesmo que a gente discorde do Nietzsche no todo, Nietzsche defendendo valores aristocratas, Nietzsche sendo extremamente hostil às mulheres, será que tudo que ele disse é falso? E aí a gente vê que a coisa não é bem assim. Aqui no canal, por exemplo, tem uma série de 3 vídeos nas quais eu explico um pouco sobre o anticristo. É uma obra muito interessante e eu concordo com muito do que Nietzsche falou ali na sua análise sobre o cristianismo. É um ataque muito feroz à religião cristã e eu acho que é até uma boa introdução ao seu pensamento.
É óbvio, eu não concordo com tudo que a obra diz, porque nessa mesma obra ele fala mal dos anarquistas, fala mal dos socialistas, né? Coisas que ele também já afirmava em outras obras. Então a gente discorda em Nietzsche do todo. Agora, o Nietzsche ele tem certos aspectos que vão nos aproximar do campo da esquerda, e é por isso que ele foi muito importante para a escola de Frankfurt, por exemplo. Nietzsche foi um filósofo extremamente importante para Adorno e Horkheimer. Então a questão não é bem assim, não é preto no branco, ou isso ou aquilo. Né? Isso é até uma coisa até meio estranha ao pensamento dialético. Né? Você criticar determinados autores, né? Ainda mais hoje nessa cultura do cancelamento, né? A gente poderia usar esse termo, você cancelar o Nietzsche, porque o Nietzsche ele diz coisas horríveis. Até mesmo nesse mesmo sentido, se a gente fosse aplicar essa mesma postura, a gente teria que cancelar Aristóteles, por exemplo. Aristóteles também ele era a favor da instituição da escravidão. Aristóteles falava que a filosofia só era possível para ele porque ele tinha escravos, porque senão ele não teria tempo para filosofar. E o que a gente faz com Aristóteles? Cancela, deixa de ler Aristóteles. Né? E a gente tem que colocar a questão também, né, já que nós estamos mencionando Aristóteles, né, o Platão também, né, que era contra a democracia, colocar a coisa numa perspectiva histórico-filosófica. Né? Porque as outras ciências, as ciências humanas, sociais, elas são ciências muito novas, né, historicamente muito recentes. Então, às vezes, nessas ciências a gente lida com textos historicamente muito recentes, ali de no máximo 2 séculos atrás. Na filosofia, não. Na filosofia a gente lida com textos de mais de 2.400 anos atrás. E quando a gente pensa o seguinte, olha, Platão, 2.400 anos depois que ele escreveu suas obras, ainda é relevante, ainda nos fala coisas que são atuais. E como será Karl Marx daqui a 2.400 anos? Será que Karl Marx será tão relevante daqui a 2.400 anos como Platão é relevante hoje, 2.400 anos depois do que ele escreveu suas obras? Isso é uma questão que, do ponto de vista filosófico, a gente tem que se colocar, porque na filosofia a gente lida com questões muito antigas, né? E as questões filosóficas sempre retornam. Né? Então, quando a gente quer pensar um marxismo de um ponto de vista filosófico, a gente tem que se colocar essas questões. Isso nos mostra que a gente não pode simplesmente pegar um autor e cancelar, falar que não vai ler, porque o autor já não concorda comigo. A questão não é assim. E dá até vontade, né, de pegar uma máquina do tempo, viajar 2.400 anos para frente e ver como é que Karl Marx estaria, né, nesse período, né? Chegar a conversar com as pessoas aqui, você ouviu falar de Karl Marx, você conhece, sabe quem é Karl Marx? Para ver se de fato daqui a 2.400 anos o Karl Marx vai ser tão relevante assim como Platão ainda é hoje. Então a questão da filosofia ela é diferente, não é que eu vou ler um autor só porque eu concordo com ele, eu vou deixar de ler o autor porque ele diz coisas horríveis, porque no todo eu discordo, né, do que ele diz, porque eu defendo uma sociedade livre, uma sociedade extremamente democrática, né, que é a democracia proletária, mas como ele defende valores aristocráticos, ele não tem nada a me dizer. A coisa não funciona por aí. A gente não deve deixar de ler nenhum autor porque a gente não concorda com ele, seja no todo ou seja em partes. A mesma coisa a gente poderia dizer sobre a Hannah Arendt, uma tremenda conservadora. Agora, tudo que ela disse é falso? Não, tem obras dela que são interessantes, dá para ler, dá para a gente extrair alguma coisa, apresenta um ponto de vista diferente. Né? Por exemplo, aquele livro dela sobre o Eichmann em Jerusalém, né? Quando ela faz uma análise do Eichmann, né? Mostra que ele era uma pessoa absolutamente normal. Ela traz reflexões muito interessantes ali. Falou muita bobagem, né? Falou muita bobagem sobre o conceito de totalitarismo, né? Que ela inaugurou, foi um conceito muito influente, usado muito contra a esquerda. Agora, eu vou cancelar Hannah Arendt, vou deixar de ler, por mais que eu tenha ranço dela. Não é assim que a coisa funciona na filosofia. Na luta política pode até ser, né? Na luta política você discorda de um autor, você critica e tal. Agora, no campo da filosofia, não. As armas da filosofia não são as armas utilizadas em luta política. A gente não pode achar que a filosofia é meramente parte da luta política e a falar que não vai ler determinados autores. A história da filosofia ela não é simplesmente, como Hegel fala, uma coleção, um estoque de pensamentos aleatórios, né, que a gente pode escolher um aqui, outro aqui. Né? A coisa ela tem uma lógica, ela tem uma dinâmica, ela tem uma conexão interna. E a gente tem que entender esses autores no seu tempo, no seu processo, tem que entender o que eles estavam criticando. E é uma coisa que até o Adorno comenta também. O Lukács fez uma crítica muito forte ao Nietzsche por causa do irracionalismo, né? E o Adorno, ele defendeu, você olha, o Lukács, ele não está entendendo o que está em jogo aqui na questão do Nietzsche, porque o Nietzsche, ele está fazendo um protesto contra o mesmo fenômeno da reificação
que o Lukács também está criticando. Só que o Nietzsche fez isso da forma dele, de uma forma aristocrática, né? Mas isso não quer dizer que tudo que o Nietzsche diz é falso, que a gente não pode aproveitar nada, né? Então é extremamente importante a gente entender isso. A gente não pode ler somente autores com os quais a gente concorda, porque isso não é filosofia. E como esse é um canal de filosofia, né, o nome do canal é esse, Filosofia Vermelha, a gente coloca a questão aqui de uma perspectiva filosófica. De uma perspectiva de luta política, tudo bem, você pode fazer outra coisa. Agora, entenda, você não está fazendo filosofia se você simplesmente cancelar o Nietzsche e dizer que você não vai ler o cara porque você discorda, porque ele diz coisas horríveis. Aí você pode pegar diversos trechos da obra de Nietzsche e falar, olha que coisa horrível que ele falou, olha o que ele fala, ah, você vai para uma mulher, então leva o açoite, né? Leva o chicote de uma vez. Isso é uma coisa horrível, isso é uma coisa idiota de se dizer. Ou então no Anticristo mesmo, quando Nietzsche fala, por exemplo, que os fracos, a gente deve ajudar os fracos a perecerem, né? Uma coisa que até uma vez um professor meu falou assim, olha, eu desejaria que o Nietzsche nunca tivesse dito isso, né? Porque é uma coisa assim, não precisava falar isso, né? É umas coisas difíceis, ele falou coisas horríveis mesmo. Agora, tem muita coisa que ele falou que são reflexões interessantes, né? Questões até mesmo quase que proféticas, que ele conseguiu ver com uma clareza que nenhum outro pensador fez da forma como ele fez. Por exemplo, quando ele fala sobre a questão do niilismo, tem um determinado trecho que ele afirma algo nesse sentido. Ele afirma, olha, os homens uma hora eles acreditam numa ideia, depois eles acreditam em outra, e ficam aí nessa oscilação e acabam que não acreditam em nada. Essa história que eu estou contando é a história dos 2 próximos séculos. E quando a gente vê como que a questão está hoje, né, com a pós-modernidade, essa ausência de valores absolutos, a gente percebe que o Nietzsche conseguiu perceber várias coisas ali ainda no século XIX, que hoje a gente consegue sentir de forma muito intensa, né? Então, espero que tenha ficado claro esse vídeo, não é fazendo uma defesa do Nietzsche como se ele fosse um autor revolucionário, porque não tem discussão sobre isso. O Nietzsche era um autor conservador, ele não gostava do socialismo, ele não gostava do anarquismo, assim como não gostava também do cristianismo. Ele fazia uma crítica muito ferrenha a todos esses aspectos. O Nietzsche ele era de fato conservador. Agora a questão é, a gente vai ler somente os autores com os quais a gente concorda? É isso aí que não dá, é isso que não dá certo. A gente não pode ler somente os autores com os quais a gente concorda, porque senão a gente vira uma seita. A gente vira uma seita e muita gente às vezes critica os marxistas por isso, que parece uma seita. Por quê? Porque acha que o marxismo vai explicar tudo e qualquer aspecto da realidade. O marxismo explica muita coisa, o marxismo é a melhor visão de mundo para a gente explicar a sociedade capitalista. Agora, falar que o marxismo explica tudo, que a gente não precisa ler nada, isso é um pensamento fundamentalista religioso. E muitas vezes, quando alguém critica os marxistas por isso, essas pessoas estão certas, Eu pessoalmente conheço gente, dirigente do movimento comunista, que pensa assim, Gente com os quais eu já conversei, já falei sobre a filosofia antiga, medieval, e esse dirigente falou comigo assim, ah não, mas isso aí é tudo coisa já refutada, O marxismo já refutou isso tudo já. E eu fiquei assim, hã? Como assim o marxismo já refutou isso? E sabe, esse tipo de pensamento que a gente encontra na direção de certos movimentos, partidos comunistas hoje. E a coisa não funciona desse jeito, na filosofia não é assim. Vamos colocar a coisa então em perspectiva histórica e vamos entender que se a gente quiser de fato fazer filosofia, a gente tem que ser aberto, porque quando a gente considera que a gente encontrou a verdade, acabou a filosofia. Uma definição de filosofia é justamente essa, é sempre a busca da verdade, nunca considerar que a gente já está de posse dela. Quem considera que já alcançou a verdade? Os religiosos. E a filosofia não é assim, a filosofia é essa busca constante da verdade e nunca considerar que tem a sua posse, e é justamente esse espírito da filosofia, esse espírito que a gente encontra nos gregos, que anima a própria ciência hoje. Por que a ciência progride? Porque a ciência ela é filha da filosofia e carrega essa característica de nunca considerar na posse da verdade. A gente tem que sempre rever os nossos pontos de vista. Então, a resposta à questão é, por que ler Nietzsche? Porque isso é filosófico. Porque na filosofia a gente lê todo e qualquer autor. Na filosofia não existe cancelamento. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um like, deixa o seu comentário e indique esse vídeo para os seus amigos, divulgue nas redes sociais e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um grande abraço e até a próxima.